somos levados até a boca de uma caverna, e é dito que o sonho de um guerreiro é se casar com uma princesa linda. E nós somos apresentados a essa linda princesa. E na sua frente um grande dragão caiu. E logo na frente deste dragão um cavaleiro emanando uma luz apareceu. Este utilizou da maldição de gelo e criou um círculo mágico. O dragãozão foi completamente paralisado. A princesa assistia tudo isso inconformada enquanto estava agarrada por grilhões e imaginando um futuro com este lindo guerreiro. Mas chacoalhou a sua cabeça, tinha que manter a dignidade de uma princesa. Então berrou para o cavaleiro e assim ele se virou. E vai dar uma recompensa por ele ir tão longe e lutar por ela. E enquanto esfregava suas pernas e uma tentação de dizer isso, iria permitir que o cavaleiro beijasse seus pezinhos. Mas ele negou prontamente, não estava querendo isso. E a princesa ficou inconformada, porque acreditava que ele estava vindo ali para a salvar. E ele era um homem, todos os homens ficavam diante de seus pés. Mas o prota disse que não veio até ali por ela. Na verdade, apenas aceitou a missão de um NPC qualquer. Em particular, veio a este lugar por outra coisa. E apontou na direção do dragão. Veio por ele, aquele bicho maligno e do mal. E o dragão ficou completamente envergonhado por isso. O cavaleiro não tinha a ambição de se casar com uma princesa. Em suas mãos empunhou uma lâmina brilhante. A magia começou a circular o seu corpo. E o dragão que estava logo à frente começou a se assustar com tanto poder. E enquanto desferia esse golpe, berrou que a parte mais apaixonante desse jogo era que poderia derrotar vilões malvados como este dragão. E do lado de fora, nosso protagonista berrou que conseguiu vencer no seu joguinho. E logo levou uma bufetada na cabeça do professor, dizendo que ele tinha que prestar atenção na aula e não nesses videogames bobos. E continuou dando livradas no prota, enquanto a sala toda estava rindo dele. Mas nosso garotão apenas fechou a cara e agarrou aquele livro que estava na mão do professor. Claramente o professor se irritou bastante, e o protagonista apenas mandou o professor esperar até ele finalizar o seu joguinho. E novamente, irritado, o professor meteu-lhe a paulada na cabeça do prota. E ele deu de cabeça diretamente no seu celular gigante. Neste mesmo momento, a Matrix se juntou a este mundo, e aquele mero estudante começou a entrar no personagem do seu jogo. Tudo estava girando na cabeça do prota, até que começou a encarar ao redor e viu que estava no jogo. E não estava nem mesmo conseguindo controlar o seu corpo, caindo diretamente aonde o dragão estava lá embaixo. E no momento que fez isso, ele deu uma pancada diretamente na boca do dragão enquanto sua espada voava. Essa mesma espada, de maneira super sem querer, quebrou os grilhões da princesa. E ela ficou em uma posição, como é que eu posso dizer, é bom a gente não falar isso aqui. E o nosso garotão tinha dado um grande beijo no dragão. É mais estranho do que parece. E o dragão ficou envergonhado em ganhar esse beijo. Eu juro, eu tô achando muito estranho tudo que eu estou assistindo aqui. E a princesa entendeu que o verdadeiro interesse do seu cavaleiro era em dragões. E ele tentou explicar que não era nada disso. Mas a princesa apenas pediu desculpas enquanto abaixava a cabeça para essa sessão romântica. Então pegou a espada do prota e saiu correndo dessa caverna. E o dragãozão logo atrás começou a se levantar mais uma vez. Então realizou uma grande baforada de chamas onde o prota estava. E o nosso garotão foi completamente tostado. E ele estava se sentindo completamente acabado. E era irônico vir para este mundo e simplesmente ser eliminado nos primeiros segundos. Então apenas fechou seus olhos esperando a pior parte. Mas um pé começou a se aproximar dele, dizendo que um brutamontes como ele conseguiu roubar o seu primeiro beijo. E por conta disso, ela acabou se transformando na sua versão humana. Sim, este pé aí e essa adorável mulher com grandes melões era o dragão transformado. E o protagonista ficou ainda mais alegre em ver que aquele gigantesco e maligno dragão se transformou em uma beldade. Mas ela logo deu uma porrada no prota, porque estava encarando de maneira estranha. E dava várias chicotadas com o seu rabo de dragão no nosso garotão. Até que ele pegou naquele rabo e mandou ela parar com isso. Mas a garota acabou fazendo uma espécie de cara bem estranha, porque este rabo dela estava ligado com... aquela parte lá de trás, sabe? E ela começou a chorar porque ele estava fazendo muita força. Como ele ousava maltratar uma garota tão indefesa quanto ela. E aonde ele estava segurando era a parte mais sensível de seu corpo e apontou para a direção da sua cauda. E o nosso garotão apenas pegou na ponta da cauda que parecia um coração. E o dragão ali começou a fazer barulhos cada vez piores. Tá ficando estranho isso aqui. E o prota continuava provocando a cauda dela. E o dragão berrava que não estava mais aguentando. Até que eles ouviram que os guardas estavam chegando. E no início da caverna várias pessoas apareceram. Parece que a princesa conseguiu acionar os guardas do castelo. Precisava esconder essa garota, afinal de contas este rabo de dragão era bem suspeito. Então se perguntou onde deveria escondê-lo, até que encarou melhor as vestes deste dragão.
e se aproximou de maneira violenta, dizendo que ia guardar este rabo que era bem chamativo. Nesse instante, os guardas chegaram na caverna, e eles viram uma cena bem peculiar. Nenhum deles entendeu nada e estavam completamente envergonhados. E o Prota ficou sem palavras para dizer a eles sobre essa situação um pouco vergonhosa. Um dos cavaleiros chamou ele de sem dignidade por estar fazendo essas coisas, mas todos aprovaram e que ele deveria seguir seu coração. E o protagonista tentou explicar que ela não era princesa, mas o dragão tinha um rosto tão lindo que parecia ser uma princesa. E todos eles acreditavam que essa era a princesa do reino. Um deles se recordava que a antiga princesa foi sequestrada por um dragão. Ela continuava igualzinha quando era criança. Então todos se prostraram em respeito à princesa. E também chamaram nosso garotão de príncipe. Afinal de contas, salvou a princesa. E a partir de agora, ele se tornaria o monarca do reino. E claro que o Prota gostou bastante disso. A garotona aí tentou dizer que era um adorável dragão maligno, mas o Prota foi calar a boca dela para não dizer coisas tão estúpidas, enquanto os demais estavam se perguntando o que ela estava tentando falar. E o nosso garotão apenas mencionou que eles estavam com fome, muita fome, e precisavam ir para casa. Dessa forma começaram a sair da caverna. E nada fazia sentido para o Prota, afinal de contas era um estudante há poucos minutos atrás. E pediu para o dragão cooperar com ele. E ela sentiu um arrepio tremendo. Isso porque o Prota tinha pegado em sua cauda e começou a mexer na ponta. E a garota estava quase chorando por toda essa tortura. Dessa forma, vamos até o castelo. E parece que um banquete foi dado. Estavam servindo a todos ali na mesa. Uma das empregadas enchia as taças de vinho, enquanto a princesa nova deste reino estava maluca com toda a comida. O rei estava chorando por sua filha ter voltado depois de tanto tempo, mas a rainha perguntou se aquela ali realmente era filha deles, porque estava tão diferente. Enquanto seu pseudo-irmão dizia que estava tudo bem, ela cresceu muito nos últimos anos. E aprovou que ela deveria ficar no castelo. E o Prota se perguntou quão idiota era essa família. Uma empregada apareceu enquanto a princesa comia, dizendo que ela não deveria ser tão bruta e utilizar uma faca para cortar a carne. Mas a princesa apenas fez uma cara de snob e enfiou aquele frango todo em sua boca. E começou a mastigar, deixando a todos na sala bem chocados. Então cuspiu os ossos. Ela literalmente devorou todo aquele frango em um instante. Parece que os anos dela vivendo com dragões realmente fizeram efeito. Até que na sala logo atrás a porta explodiu. E uma pessoa berrou que aquela ali não era a verdadeira princesa. Então a princesa que foi raptada apareceu diante de todos. E fazia sentido o Prota não ter visto ela antes. Essa garotona colocou os pés na mesa e mandou seu pai a reconhecer, afinal de contas ela era a Olive. E parece que essa garota tinha um temperamento bem brutal. E o rei estava confuso, qual das duas seria sua verdadeira filha? E Olive apenas chamou seu pai de um maníaco maluco e começou a puxar sua roupa com força, dizendo que ele estava louco. Aquela outra com certeza não era uma princesa. Então empurrou seu pai para longe. E claro que o rei chamou ela de vulgar, dizendo que toda essa indisciplina e indecência realmente era sua filha. E os pais foram lá abraçar a verdadeira Olive, enquanto nosso garotão estava tentando sair de fininho deste lugar. Até que sua própria espada voou em sua direção, sendo fincada no pilar logo à frente dele. Olive tinha arremessado e chamou o nosso herói de ousado, e ele não tinha entendido do porquê estava sendo chamado assim. E ela o chamou de pervertido, afinal de contas deu um beijo naquele dragão enorme. E todas as pessoas ao redor ficaram até que envergonhadas e aprovaram a atitude dele. Nem mesmo a princesa conseguia acreditar que viu uma cena romântica entre o grande herói e aquele dragão do mal. Apontou na direção da outra princesa, dizendo que ele deveria estar fazendo indecências com ela também. E foi lá bater na comida da garota, dizendo que não era hora de comer. Mas ela apenas se virou para Olive e causou uma baforada de chamas. Isso tostou completamente a princesa. Berrou que era um casal deplorável e que estava tirando proveito do reino. Ordenou para os guardas pararem aqueles dois. Mas o Prota apenas ergueu a mão, dizendo que quem queimou a princesa foi essa maluca aí ao seu lado. Mas o dragão apenas disse que era parceira do Prota, eles eram um casal romântico. E sem mais nem menos, um dos cavaleiros já estava saltando para cima da nossa duplinha. E aquele machadão bateu diretamente no chão, destruindo tudo na frente do Prota. E passou de raspão em seu rosto, causando um pequeno corte. E parece que essa galerinha aí estava bem irritada com ele. Começaram a arremessar diversas armas em sua direção. Infelizmente, parece que não vai poder aproveitar a vida como monarca. Então a princesa se surpreendeu ao ver a magia nas mãos do Prota. Isso estava cegando o rei e a rainha. E o dragão ficou com um sorrisinho na cara, porque do além o Prota conseguiu tirar uma espada mágica e mandou caírem para dentro da porrada. E todos os guardas se colocaram em uma posição de defesa. Mas o que acabou saindo da espada do Prota foi apenas... nada. Parece que um bug aconteceu com a sua espada. Então uma mensagem começou a aparecer em cima de seu nome, dizendo que ele era um jogador desqualificado. E a princesa caiu na gargalhada.
parecia que realmente era um herói fajuto, e a descrição da princesa era de um NPC justo. E o protagonista estava se perguntando o que era isso em cima da cabeça dela. Mas a garotona puxou uma espada que estava na mão de seu cavaleiro e começou a ir para cima do nosso garotão. Causou um corte na horizontal, que fez o prota precisar esquivar. Ela apenas dizia que ele era um lixo de herói e com certeza estava armando com aquele dragão de mais cedo. A princesa colocou sua bota numa região bem delicada do prota, ao ponto que ele começou a ficar roxo e chorar. E a lâmina da princesa estava logo acima dele, mas um vulto gigantesco apareceu atrás da princesa e arremessou ela para bem longe. E começaram a se perguntar se ela, por acaso, era aquele gigantesco monstro de mais cedo. E por algum motivo o dragão começou a arrebentar suas roupas chiques e pegou na cabeça do prota, dizendo que ele era seu companheiro. E enquanto aproximou ele de seus belos melões, informou a todos que ele era o seu lanchinho para mais tarde. E, bom, todos os homens ao redor ficaram apaixonados e queriam ser o protagonista agora. Era estranho, porque a reação normal dessas pessoas era para se desesperarem com o dragão. Não muito longe dali, em outro castelo, uma garota estava ofegante no meio da noite. Estava se revirando na cama e não estava conseguindo dormir pelo pesadelo. Então berrou alto e acordou. Essa era Cassiopeia, uma santa do solo sagrado. Neste momento, uma de suas cavaleiras entrou, perguntando se ela teve outro pesadelo. E parece que ela adivinhou, afinal de contas tinha pesadelo quase todas as noites. Cassiopeia perguntou do porquê ela entrou tão rápido em seu quarto. Essa era a Condessa Elises, que também subitamente começou a tirar suas roupas, dizendo que sabia o que atormentava a santa, enquanto pegou em seu rosto, dizendo que com certeza eram os dragões. E como sua subordinada, vai a acompanhar em sua cama nessa noite. Na manhã seguinte, o sol começou a clarear. E do lado de fora, outra garota dizia que era falta de respeito dormir com a santa, e que a condessa não deveria quebrar as regras. Ela apenas respondeu que estava ajudando a santa a ter uma boa noite de sono. Diferente da amiguinha aí, que não estava fazendo absolutamente nada para ajudar. Estendeu suas mãos, dizendo para a garota entregar as mensagens secretas que conseguiu descobrir. E ela informou que não faria isso, afinal de contas tinha que entregar para a santa. E a condessa perguntou se ela realmente iria esconder esses segredos. Foi então que ela meteu a mão nos melões dessa garota estranha. E lá do meio removeu uma mensagem. Ali continha os segredos. A informação era de um cavaleiro que desistiu da princesa pelo dragão. E ali estava desenhado a cara desse malucão. E falando nele, estava babando com as falas do dragão de antes. E ela estava em uma pose super extravagante, diga-se de passagem. A princesa Olive também tinha subido em cima de um canhão. O dragão utilizou de um pequeno ataque de chamas, conjurando vários gatos encantados na direção da princesa, que recebeu esse ataque em cheio e começou a berrar de dor. Ou pelo menos era isso que a gente imaginava. Ela perguntou do porquê um dragão estava usando uma magia de gatos. Foi então que ela puxou uma corda, e essa mesma corda disparou uma bala de canhão. E elas estavam brigando igual duas garotinhas mimadas. E o dragão estava adorando a sensação de levar tantos disparos tão levinhos que faziam cócegas. E a princesa não conseguia acreditar nisso. Começou a disparar com ainda mais intensidade. O nosso cavaleiro estava apaixonado em ver tudo isso, porque elas estavam brigando por ele. Claro que os demais também não gostaram disso, dizendo que ele era um cavaleiro sem dignidade. Mas ele perguntou quem é que não tinha dignidade, sendo que os dois estavam escondidos na saia da rainha. O prota entendeu que foi desqualificado como jogador porque estava tentando atacar um NPC de verdade. Sinceramente, nunca aceitou o script de ter chegado nesse mundo beijando o dragão. E agora estava em uma situação bem sádica de uma luta entre princesas. E o dragão parecia estar gostando de tudo isso. E mesmo ela sendo um ser místico e poderoso, ela tinha o seu charme como mulher. O prota encarou enquanto ela estava ajoelhada. E ela ergueu suas mãos, fazendo um movimento para chamar nosso garotão, que rapidamente foi correndo para salvar. Foi então que ela o puxou pela gola da camiseta e afirmou que não estava mais aguentando isso. Tinha um desejo tão forte que poderia até mesmo pecar por ele. E parece que ela estava flertando com o nosso protagonista em uma situação dessas. Mas saiu correndo, dizendo que precisava mergulhar no magma para continuar lutando. E o prota apenas agarrou a perna dela, dizendo que eles não poderiam se separar, porque senão aquela princesa maluca ali vai fazer picadinho dele. E ela continuava carregando aquele canhão que com certeza já estava cansado de disparar munição. E ela estava se preparando para um outro disparo. Os soldados se assustaram porque a princesa tinha colocado uma bola ainda maior e poderosa. E ela disparou este canhão com tanta força que foi voando na direção da nossa duplinha. O protagonista ergueu sua mão, conjurando a espada elétrica. E dos céus, um grande relâmpago começou a se propagar. E na frente das suas mãos conjurou a barreira elétrica também. E foi no exato momento que o canhão estava para atingir essa rede. E aquela bola de canhão gigantesca apenas parou na rede elétrica.
explodindo e fragmentando para o lado de fora. E a princesa ficou surpresa com a habilidade daquele herói. Parece que o protagonista não conseguia utilizar habilidades contra NPCs, mas poderia se defender. Todos estavam surpresos que o herói estava completamente bem, e ele apenas apontava seus dedos para esse jogo, dizendo que não seria superado por ele. Mas começou a ficar surpreso, porque dos céus aquele grande relâmpago começou a perfurar o castelo, ao ponto de destruir completamente o andar a qual eles estavam. E ele berrou que tipo de qualidade de castelo era esse que estava simplesmente sendo destruído tão rápido. E parece que era o próprio jogo amaldiçoando o nosso garotão. E ele leu tudo isso xingando o próprio jogo também. E com essa queda ele sentiu que ia se espatifar no chão, mas acabou caindo em algo mais macio. E foi nas costas do dragão, que estava em sua forma verdadeira. E ela não esperava salvar o nosso cavaleiro, aconteceu apenas dele cair em cima dela. Dessa forma, os dois bateram asas para fora deste castelo, destruindo completamente o telhado. E a cidade conseguiu observar aquele grande dragão maligno. O rei estava desesperado por ver seu precioso castelo sendo destruído, enquanto os demais apontavam que aquele dragão estava indo na direção da cidade. E ela berrou para os cavaleiros começarem a seguir, enquanto o Prota apenas observava a cena da destruição deixada no castelo. E parece que nessa distância aquela maluca não conseguiria os perseguir. E era bom saber que o dragão podia voar mesmo naquela situação. E era meio óbvio, né? Era um dragão. Ela sabe voar desde que nasceu, né? Porque, tipo, ela tem asas, então ela voa. Mas quando ela começou a pensar sobre voar, começou a cair dos céus. Parece que ela desaprendeu sobre voar no momento que falou que tinha que voar. E eles despencaram completamente dentro de um celeiro. E lá assustaram algumas vaquinhas que estavam apenas jantando. E é engraçado que até mesmo as vacas conseguiam se comunicar umas com as outras. Uma delas até perguntou do porquê os melões daquela humana eram tão grandes. Enquanto elas observavam o nosso herói apenas se levantar. E eles estavam em uma cena completamente delicada e que se eu falar aqui vai dar ruim. O Prota berrou que iria tomar conta de tudo isso enquanto erguia suas mãos. E pulou na direção do dragão, que começou a berrar de susto. Até que eles ouviram uma lâmina batendo de fundo. Essa pessoa tinha ouvido um barulho bem grande vindo do celeiro. E eles conseguiram observar uma chaminé saindo dela. Este ser apenas disse que ali eles vendiam leite. E se tinham interesse de comprar, deveriam ir lá pra frente. E o Prota começou a ficar apaixonado pela figura que estava assistindo. Porque ela era insanamente linda, mesmo tendo chifres de vaca. O protagonista apenas pediu desculpas pelos mal entendidos de ter entrado ali. E eles não eram pessoas ruins. Até que aquele cutelo saiu voando mais uma vez. E o Prota ficou completamente assustado, porque isso também cortou seu cabelo. E essa garota estava maluca para tirar leite de um dragão, afinal de contas, isso poderia ser bem valioso no Império. Mas o Prota perguntou se ela realmente era uma comerciante, porque ela estava em um lugar bem velho podre mesmo. E ela disse que sim, só não tinha ainda licença, mas toda a sua família era comerciante. Mas isso com certeza não convenceu o nosso garotão. E mais uma vez ela perguntou quanto que ele estava vendendo aquele dragão ali. Com certeza ela tinha a presença absurda de um dragão. E domesticar um dragão maligno seria maravilhoso para seus negócios. Poderia vender o incrível leite de dragão para todo o Império. Mas neste momento, a cauda do dragão chicoteou completamente os melões daquela menina vaquinha. E parece que a nossa protagonista estava bem irritada, ao ponto que ergueu seus punhos e começou a arrebentar a menina na porrada. E parece que esse dragão arrumava confusão aonde quer que ia, né? E as duas estavam discutindo apenas porque a outra aí deu a ideia de tirar leite de dragão. E no meio dessa discussão, os dois ouviram um cavaleiro do lado de fora. E o Prota encarou pela janela. Parece que a princesa maluca já estava na região, porque foi aqui que aquele grande dragão tinha caído. Um dos cavaleiros até mesmo perguntou para uma das vaquinhas se ela tinha visto aqueles dois humanos. E a princesa apenas xingou ele, como é que poderia ser tão tanso assim? Mas ela foi pessoalmente passar a mão na cabeça da vaca, perguntando a mesma coisa. Só que também não recebeu resposta alguma. Enquanto isso, nossos dois protagonistas estavam apenas rindo da cena toda da princesa. E o Prota estava triste, porque a princesa era um NPC nomeado e ele não poderia lutar contra ela. E a menina do chifre aí estava animada em ver a princesa imperial ali. Ela tinha uma presença nobre, linda e gigantesca. Ela também carregava a insígnia do reino. E se perguntava se por acaso eles estavam em uma incursão para a guerra. Foi então que essa garota começou a berrar que tinha duas pessoas estranhas ali. E o dragão rapidamente a calou com sua cauda. Aprenderam completamente e mandaram não falar nada, nem um pio. E os dois começaram a bulinar a coitada, tocando em seus chifres. E também em sua pequena cauda. E a garota começou a sentir coisas diferentes e estranhas. E parece que o Prota sabia que este era o ponto fraco dela também. E o dragão apenas estava se lembrando que este garoto fez a mesma coisa com ela antes. O Prota com certeza era alguém que sabia punir as pessoas.
E de certa forma o dragão estava esperando que isso acontecesse com ela de novo. A menina vaca estava suando. Quando eu digo suando, é suando mesmo. E o dragão estava sentindo isso na própria pele. Mas isso era tão obsceno que precisou soltar a boca da vaquinha. Ela estava com inveja de que o protagonista estava fazendo com aquela garota. E a vaca perguntou do porquê estava fazendo coisas tão indecentes com ela. E nosso garotão puxou as bochechas dela, perguntando se por acaso tentaria os reportar para a coroa mais uma vez. Porque se fizer isso, não vai conseguir se segurar na punição. E essa mulher achou que seria eliminada se contasse. Foi então que o Prata apenas agarrou ela e disse que iria começar o seguir a partir de agora. E ele estava feliz porque tinha conseguido mais uma waifu para a sua coleção. E o dragão estava de certa forma com ciúmes, mas parece que não tinham opções. E o que era estranho ela concordar com algo assim. E mesmo com ciúmes, o dragão apenas concordou e seguiram. Foram até a porta da frente e viram que a barra estava limpa enquanto os soldados vinham para o outro lado. A garota vaca estava com um certo receio de que os dois poderiam a eliminar no primeiro pio que desse. Mas olhando para eles, não pareciam realmente más pessoas. Então seguiram até a floresta. E o Prata disse que a vaca era um pouco pesada demais. E o dragão insinuou que estava com fome, que poderia engolir aquela vaca em uma bocada só. E o Prata apenas a chamou de idiota, mas gostou muito dessa ideia. Vamos até o lado da princesa. E ela estava bebendo um copo de leite e parecia que ela não sabia tomar, porque estava derrubando tudo nos seus melões. Então arremessou aquele copo e o destruiu no chão, chamando todos seus cavaleiros de incompetentes. Mas seu irmão apareceu ali, dizendo que ela não precisava se preocupar. Mas ela apenas mandou ele não fazer poses de herói. Só que ele disse que sabia para onde aquelas mulheres poderiam ir, porque ele conseguia sentir os feromônios femininos de longas distâncias. Então afirmou que haviam duas pessoas acompanhando aquele nosso herói. Chutou a porta da frente, dizendo que eles foram para aquela floresta. E perguntou se não desejavam o acompanhar nessa caçada. Mas a princesa apenas falou para seu irmão não a acompanhar. Vai sozinha caçar aqueles meliantes e trazê-los de volta. E o príncipe apenas abriu um grande sorriso com isso. E os soldados berraram que o príncipe não deveria acompanhar a sua irmã. Mas ele disse que tudo ficaria bem, vai dar um jeito em tudo. E se eles estivessem com medo, deveriam ficar ali até o retorno. E parece que todos os cavaleiros realmente tinham medo e apenas despediram-se do príncipe. E os irmãos entraram floresta dentro. E o príncipe abriu um sorriso bem obsceno, porque sua irmã com certeza não sabia o caminho. Não muito distante, uma libélula pousou no chifre do dragão. E ela estava morrendo de fome. E o nosso garotão também estava com muita fome. Os dois apenas estavam deitados e se revirando. E lá de fundo, a mulher vaca apareceu com comida. Ela tinha coletado algumas frutas e estava saboreando todas elas. E perguntou se por acaso seus companheiros não desejavam comer também. Mas o dragão queria carne, carne de verdade. Quem come fruta são estes seres inferiores. E a mulher vaca ficou bem triste ao ser chamada disso. Afinal de contas, tinha passado muito tempo coletando essas frutas, ela deveria provar. Não era porque o dragão tinha poder que seria melhor que todos eles. Para encontrar todas as frutas, passou por um caminho bem tortuoso, até mesmo se machucou. Então removeu suas calças para mostrar seus ferimentos. E ao ver essas pernas, o dragão pegou ela, salivando de fome. E claro que a vaca berrou de susto. E o Prata perguntou se por acaso elas começariam a lutar agora. Até mesmo se meteu no meio das duas para levar umas porradas também. E foi exatamente isso que ele conseguiu. E desmaiou no chão já chorando. O dragão perguntou do porquê não estavam desistindo daquela mulher vaca. Se fizessem isso, os dois poderiam ficar juntos para sempre. Prata rapidamente se levantou, dizendo que admirava muito mais o dragão. Não tinha dúvidas em relação a isso. Então começou a aproximar seu rosto com o da garota. E parece que o dragão estava com inveja e ao mesmo tempo ciúmes de ter a mulher vaca no seu time. E o protagonista parecia uma máquina a vapor, porque ele estava completamente emocionado. Porque o dragão perguntou se por acaso ele não conseguiria conceder um desejo dela, de pecar só um pouquinho. Ele afirmou que com certeza daria todos os desejos que ela quisesse. E foi neste momento que o dragão removeu um de seus chifres e partiu para cima da vaca, porque esse era o seu desejo. Ela queria carne. Mas não era isso que estava se passando na cabeça do nosso herói. E ficou assustado ao ver a posição do dragão. E novamente mandou ela parar, porque nunca tinha permitido que comesse uma a outra. E a mulher vaca estava chorando no chão, porque aquele ali era o dragão maligno que estava tentando devorar. O dragão a encarou mais uma vez, e agora ela só tem um chifre, isso aqui ficou engraçado demais. A mulher vaca começou a berrar por socorro que alguém tinha que a salvar. Até que eles começaram a ouvir alguma coisa vindo pela floresta. Algo ou alguém estava se aproximando em alta velocidade. O Prata se aproximou do dragão, colocando a mão em sua boca. Então eles foram na direção que estavam vindo esse barulho e uma espada estava lá. E do meio do mato conseguiram ver a princesa. Parece que o triozinho se encontrou com aquela maluca mais uma vez. E ela parecia estar em um confronto direto com seu irmão. E ele estava com uma cara de maldade. Não ia deixar sua irmã escapar tão fácil. E Olive perguntou o que o seu irmão estava tentando tramar. E ele apenas a chamou de tolinha. Não iria entrar nessa floresta para caçar alguns fugitivos. E berrou que trouxe ela ali porque a desejava mais do que tudo.
Mas ele ficou irritado quando ela o chamou de canalha. E tinha se esquecido por um instante que desde que eram crianças ela nunca o olhou. Sempre o considerou um fracassado e inútil. E ele estava se xingando enquanto ela estava perguntando o que tinha acontecido com seu irmão. Então ele berrou que agora iria se divertir muito com a sua irmã e não deixaria ela passar. Aproximou sua mão de maneira violenta dela e rasgou a sua roupa da parte das costas. E o trio apenas observava todos esses berros vindos da princesa. Eles estavam surpresos que aquele príncipe era simplesmente ganancioso e desejava até mesmo sua irmã. A raiva estava tomando conta do nosso herói, porque simplesmente não poderia bater naquele cara, senão seria desqualificado como jogador. E estava se perguntando o que poderia fazer para impedir isso. Até que uma pedrinha bateu na cabeça do príncipe. E foi a mulher vaca berrando que ele era um canalha sujo. E parece que as chances do Prota pensar acabaram. Ela afirmou que o príncipe era simplesmente um sem vergonha que não merecia o título da realeza. E o cara na verdade ficou bem animado, porque ele tinha encontrado um novo alvo para caçar. A princesa berrou para aquela garota não se envolver nesses assuntos. A mulher vaca disse que não iria ser ela que iria lutar. Então puxou o nosso herói pela gola, que estava quase fugindo desse lugar. Isso porque ela tem um cavaleiro muito poderoso ao seu lado. E se debruçou em cima dele, dizendo que iria arrebentar o príncipe. E o casal de irmãos apenas encarou o nosso prota. E os dois fizeram uma cara e um som de nojo ao verem ele. Ele começou a berrar com a princesa como ela poderia ser tão ingrata ter vindo a salvar. Mas antes que pudesse continuar conversando, uma mão pegou em seu pescoço. E era a mão do príncipe tomado pela euforia e uma força descomunal, ao ponto que conseguiu erguer o nosso herói do chão. Ele estava nervoso, como que um bastardo como ele poderia possuir tantas garotas lindas ao seu redor? E o prota disse apenas que precisava de duas, apenas duas estava tudo bem e o resto poderia ser dele. E isso foi algo que não convenceu o príncipe, que começou a ficar grilado. E perguntou onde estava aquela adorável companheira dele, aquele dragãozinho. E ela estava logo ali atrás, escondida. O príncipe continuava erguendo e apertando o pescoço do nosso herói. E o prota estava irritado enquanto começou a pegar naquele punho, afirmando que o príncipe era simplesmente nojento por tirar proveito de garotas, principalmente por tirar proveito de sua própria irmã. Não importa a desculpa que desse, era simplesmente um perdedor. E o príncipe começou a gargalhar muito alto, e começou a apertar o pescoço do prota agora com as duas mãos. E parece que era o fim para o nosso herói. O mundo ao redor estava escurecendo, até que ele começou a ver que o título do príncipe estava mudando. E ele foi desqualificado como um NPC. E parece que o mundo do jogo estava estabilizando uma trajetória para o herói. Contra NPCs sérios ele não poderia fazer nada, mas talvez contra aqueles desqualificados possa lutar. E o príncipe estava convencido que iria derrotar o herói. Até que o prota levou a cabeça do príncipe diretamente para o chão, o afundando em um grande terremoto. E as garotas que estavam ao redor se impressionaram com aquilo. E o protagonista estava brincando com a cabeça do príncipe, dando pancadas no chão. E o dragão observava isso de uma maneira estranha, porque o prota estava dizendo que agora ia ser o pai do príncipe e iria o educar. Até que o título do prota chegou no limite. Parece que era uma barra de medição da sua desqualificação como jogador. E se perguntava como poderia preencher essa barra. Até que o príncipe caiu desacordado no chão. E o protagonista ganhou mais um ponto daquela barra. Então deu outro tapa no príncipe e ganhou outro ponto. Então começou a chutar o príncipe e ganhou mais 2 pontos. Parece que quantas vezes mais bate nesse príncipe, mais pontos ganha. Vai espancar tanto esse príncipe ao ponto de preencher toda a sua barra. Era a chance perfeita para nosso herói ser qualificado como jogador. Mas neste momento a princesa, em punho com espadas, correu para cima de seu irmão e fincou a lâmina nele. E o chamou de canalha mais uma vez. Estavam eliminando por tentar tirar proveito dela. E ela dava várias e várias espadadas em seu maninho, ao ponto que o trio aí ficou completamente assustado em ver essa cena. E a mulher vaca nunca tinha visto a princesa em um estado desses. E o prota apenas pegou ela pela cintura e levou as garotas para bem longe dali. Mas a princesa berrou para eles esperarem. Perguntou se eles acreditavam que seria tão fácil assim escapar dela. Seria bem rude se despedir sem o agradecimento. E o prota só conseguia imaginar que essa maluca aí era o maior bug desse jogo. A mulher vaca tentava voltar com tudo para a cidade, ela não era companheira desses meliantes. Foi então que a princesa ergueu suas mãos. E o protagonista se assustou, imaginando que alguma magia grande viria. Mas ela apenas deu um tapinha na armadura do nosso garotão, agradecendo porque ele a salvou daquela situação de antes. E por conta disso vai esquecer sobre tudo o que aconteceu recentemente. E eles também deveriam esquecer de tudo que viram ela fazendo. E eles apenas concordaram com isso, mas contanto que pudessem ir embora. Enquanto ela erguia seus pés, disse que tudo que o cavaleiro tinha que fazer era dar um beijinho em seus pés graciosos de princesa. E ela estava olhando com uma cara bem de meliante. Isso porque ela estava com a espada em punho nas suas costas, esperando o momento certo para bater no prota. E de fato ele foi fazer isso, dando uma beijoca no pezinho dela.
E ela ficou completamente envergonhada, achando isso bem estranho. E enquanto ele fazia isso, o dragão estava lá, todo emburrado de ciúmes. E parece que o nosso garotão gostou bastante de fazer isso, ao ponto que puxou a princesa para perto de si e disse para ela tomar cuidado para não cair no chão. E a agarrou no meio do caminho enquanto a espada ficou caída ali. E disse que o pezinho dela tinha gosto de flores em um jardim de rosas. E ela estava completamente espantada em ouvir tudo isso deste maluco. E o protagonista agora estava se sentindo o vilão, porque de fato parecia. Então entrelaçou suas mãos no pezinho da princesa. E por algum motivo ela fez essa cara aí totalmente estranha. Então empurrou o nosso garotão, dizendo que ele era um canalha também, mas que tinha vencido pela maldade. E Prota ficou bem feliz de ter recebido um tapa na cara de uma princesa tão exuberante. E apenas fez um sinalzinho de apaixonado para a princesa. E o dragão estava apaixonado porque estava sentindo um cheiro doce e gostoso do seu cavaleiro. E a princesa apenas pegou sua espada e estava planejando sair dali o quanto antes. Como ela, uma princesa do mais alto nível, estava caindo em uma situação dessas. Até que logo à frente acabou se chocando com um soldado. E era o capitão daquela guarda de antes. E eles vieram procurando pela princesa por conta da preocupação. E ele acabou encarando logo atrás da princesa, perguntando se aquele ali por acaso assim não seria o seu irmão, o príncipe desse reino, aquela pessoa bem importante. Foi então que a princesa tampou a boca dele, dizendo que aquilo ali era apenas vômito de um animal gigante, mas não significava que era o corpo de seu irmão. E o capitão brincou que de fato aquilo ali não parecia ser o corpo do príncipe. Mas peraí, o corpo dele? Por que só o corpo dele estaria aqui? Então Olive fez o mata-leão neste capitão. Só que na sequência, outro soldado apareceu vendo aquele corpo e anunciou em um alto-falante que a princesa eliminou seu irmão no meio da floresta. E do nada vários cavaleiros começaram a aparecer. E eles pareciam um telefone sem fio. E parece que as coisas saíram de ordem para a princesa. Até mesmo outro cavaleiro que estava em cima da árvore começou a inventar uma história aleatória do que tinha acontecido com o príncipe. Parece que a galera aí estava bem poucas ideias. Mas no fim todas as fofocas desviaram completamente da atenção da princesa. Dessa forma, retornando para o reino, o rei estava bem nervoso, porque a fofoca que chegou para o rei é que a princesa ia destituir eles do trono. E a rainha perguntou se isso realmente era verdade ou se não era só uma invenção dos soldados bobões. E o cara aí apenas disse que não conseguiu traduzir as palavras que ouviu. E então começou a berrar outra fofoca escandalosa no castelo. E bom, assim nós terminamos nossa pequena historinha de hoje. Realmente é uma história super maluca, com personagens extremamente saborosos, curvas exageradamente grandes e uma história pra lá de maluca. Mas eu preciso saber o que é que vocês estão achando dessa história sem pé nem cabeça. Se vocês estão gostando, deixa aqui nos comentários. E também não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Vou deixar mais 2 vídeos aqui para vocês acompanharem. Um forte beijo e abraço do tio, até o próximo vídeo.